As 3 universidades públicas do estado de São Paulo decidiram manter o uso obrigatório de máscaras em seus espaços. No caso da Unesp, o uso segue necessário, inclusive nos ambientes externos. Já a USP e Unicamp mantiveram a obrigatoriedade nos ambientes fechados e recomendaram o uso nas áreas abertas em situação de aglomeração. Lembrando que no estado de São Paulo não houve distinção, né? Você pode tirar, acho que até o professor vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Pelo decreto aí do estado de São Paulo, lugar fechado e lugar aberto já está podendo usar as máscaras, né? E as universidades, ela tem a questão da, acho que a autonomia universitária, a autonomia administrativa. Primeiro eu queria ver com o professor, procede a informação? Aí você pode ir para o boteco, já não precisa usar máscara, é isso mesmo? Aqui, Vitor, ontem, por exemplo, eu fui no supermercado, não tinha mais ninguém de máscara, nem os funcionários, nem os compradores, né? Eu estava achando que dentro do mercado aí as pessoas ainda estariam cobrando máscara, entrei de máscara dentro do mercado, eu chego lá, só eu de máscara, aí tive que tirar também, né? Então, assim, aqui está livre em geral, livre dentro dos elevadores, não há essa obrigatoriedade, né? Agora, eu acho assim, bastante curioso, né? Na universidade, até em situação aberta, ter que cobrar, exigir a máscara. Mas é bem a cara da universidade, né? Ao contrário do que as pessoas imaginam, a universidade é um lugar de gente atrasada mesmo, gente retrógrada, né? Gente que tem os olhos para o passado. Basta ver que nas universidades são, assim, locais de reprodução de pessoas que defendem o socialismo, né? Então, assim, é um lugar atrasado, então está sendo coerente. Se é um lugar atrasado, tem que defender coisas atrasadas mesmo, né? Quem sabe eles até adotem aquelas vestimentas que são usadas em UTIs para obrigar, né? Para mostrar que aqui quem manda sou eu e aqui todo mundo tem que submeter. Parece que até os alunos estão gostando disso, né? Está ficando engraçado. Passar agora para o Paulo Vidigal, eu queria ressaltar que o reitor da Unesp, ele é médico, ele é de Botucatu, tem uma carreira acadêmica muito considerável e foi diretor, inclusive, lá do Hospital Universitário, se eu não me engano, tá? Eu vou passar para o Vidigal. O que isso indica para as universidades, ô Vidigal? E mais, a moda pega aqui na UEM, talvez, ou não? Olha, Vitor, penso que seria precipitado se eu dissesse isso, que a moda pega aqui. A gente sabe que as universidades estaduais, elas são uma pessoa jurídica sui generis, né? E tem toda a questão da autonomia universitária. Então, o estado, qualquer que seja, o estado de São Paulo, o estado do Paraná, sempre quando vai tomar algumas medidas, ele tem que respeitar essa autonomia universitária. Ao contrário do que muita gente apregou, a universidade não é um lugar de compartilhamento de conhecimento, de formação, né? Então não é só essa coisa proibicionista, socialista, na verdade não é isso. Então ela tem as regras dela, para ela ter chegado, essas universidades ter chegado a essa decisão, certamente ela tem dados, né? Deve ter alguma fundamentação para isso e a gente tem que respeitar, né? Porque vale lembrar que o vírus ainda não acabou, né? Uhum. Passar para o Eduardo Lance, você convive no ambiente universitário, uhum, e você tem a experiência de uma universidade pública e de uma universidade privada. Nesse quesito do uso de máscara, esse tipo de coisa, tem distinção de uma para outra, Alan? Você sente alguma diferença? Olha, na teoria, sim. A universidade, uma das universidades que eu estudo, ela aboliu o uso de máscara nos ambientes abertos, seguindo o decreto do Estado, já no mesmo dia em que o município e o Estado declararam que não é necessária a obrigatoriedade. Porém, a outra universidade na qual eu faço também, que é pública, no caso a UEM, ela ainda não se pronunciou sobre. Portanto, ainda segue o uso de máscara. Porém, os alunos, em si, a grande maioria não está utilizando máscara no ambiente aberto, devido ao decreto do Estado. Porém, o decreto da universidade diz que ainda tem a questão da obrigatoriedade das máscaras no ambiente
no ambiente aberto, porém ainda não há mais a fiscalização. E eu creio, Vitor, que na próxima votação do conselho da UEM já deva cair. Inclusive no conselho eu faço parte e serei um dos votantes. Vai lá, Rigon. Olha, eu vou falar o pouco que eu vi e andei nas ruas desde que foi liberado você andar com máscara na rua. Eu tenho visto muita gente andar com máscara na rua e muita gente falando que vai continuar andando com máscara até ter absoluta certeza de que o risco diminuiu. E isso eu falo de pessoas que eu não conheço, de amigos e familiares. E em relação às universidades, pelo fato de elas serem de autonomia, como disse o Paulo, né, é um CNPJ, então elas, com autonomia, é uma coisa bem diferente, bem interessante. Como ela cria os cientistas, que são quem dão os parâmetros, né? São celeiros de cientistas antes de qualquer outra coisa. Acredito que elas não vão tomar nenhuma medida que não seja contra os princípios pelos quais elas ensinam esses alunos que um dia virarão cientistas. Celestino. As universidades que têm autonomia, elas precisam manter a narrativa dos seus cientistas, né? Patrocinados pelas Big Pharmas, né? Que dão entrevista no consórcio Globo. Inclusive, eu pedi para um deputado, né, para entrar com um projeto de lei para mostrar o CRM, né, a inscrição, né, dos cientistas, para a gente pesquisar o nome, pelo nome, né, e pela numeração, se tem algum trabalho científico, mas não houve interesse desse deputado. Então, eu deixo aqui no ar, né, uma sugestão para algum deputado que esteja ouvindo, porque é muito fácil lá colocar o nome de cientista, mas não tem trabalho nenhum publicado. Né, manter a narrativa das Big Pharmas, esse pânico geral de colocar máscara ou não. Então, eu vou facilitar o seu trabalho, não precisa de projeto de lei, não. Tem uma plataforma que chama Currículo Lattes. Sim, mas não colocam. Coloca. Eu digo no GC do consórcio não aparece. Coloca. Mas é facinho, você pega o nome do profissional e você mas só é a lá. inscrição que eu pedi. Ele não é exigido isso quando se coloca o nome do médico, enfim, não é colocado. Normalmente não. Todo pesquisador que tem vida acadêmica ativa, ele até isso ajuda na hora de receber bolsa, esse tipo de coisa. Você vai lá, você tem capítulos de livros publicados, publicação que foi, o número de citações, tudo isso você consegue encontrar onde que se graduou, mestrado, doutorado, que tem de tese, você consegue encontrar por essa plataforma que é o Currículo Lattes. Falava-se mesmo da médica que foi lá na CPI, foram pesquisar o nome dela, não tinha nenhum trabalho publicado. Então, assim... mas é isso que eu estou falando. Se não tem nada publicado... Exatamente, mas ela falou na CPI que tinha. Não, então, tudo bem, mas ali é um critério, é uma boa balança, tá? Só antes de jogar para o Vidigal, eu vou jogar para o Francês, que não falou ainda. Discussões, palpites, teses, à parte, né? Muitas vezes usar ou não usar máscara depende até de quem mandou. Se ele é deste partido, se ele é daquele partido, se ele é amigo, se ele é inimigo. Então, o melhor remédio, a prevenção continua sendo a do Ângelo. É máscara, sabão e álcool, né? Agora, com relação às universidades, as públicas, elas batem cabeça mesmo, porque lá elas têm mestres de todas as vertentes e todas as opiniões. Então, aquilo ali é um vulcão de opiniões, né? Então, cada um tenta plantar nos seus aprendizes, né, as suas opiniões. E elas colidem constantemente e você não sabe onde vai dar isso aí, não. Mas a receita continua sendo essa, né? Uhum. Sabão, álcool e máscara. Tá, primeiro pediu o Lanza, depois o Vidigal e por último o professor Itamar. Pode ser? Vamos lá. Não, só queria comentar sobre essa questão de consulta ao currículo e consulta a artigos publicados. Isso é totalmente fácil, como disse o Vitor, e não só o Currículo Lattes, mas também temos outras plataformas como o Google Acadêmico, como o Cielo também, que são plataformas inclusive internacionais que você pode buscar o nome do pesquisador, que você vai achar trabalhos publicados, artigos científicos, entrevistas inclusive, onde lá também tem o número do cadastro do CRM ou de outros conselhos que possam
ser da área abrangente. Isso, o Cielo, só para deixar claro, o Cielo, o PubMed, que é um publicador também, são bases indexadoras de dados. Ali as principais revistas de áreas específicas são indexadas nessas bases de dados. E daí, se tem a citação daquela revista, daquele artigo em específico, consequentemente, aparece o nome do pesquisador. Paulo Vidigal. Não, o que eu penso que é interessante, assim, o que tem acontecido com muita frequência é sempre a desqualificação daquilo que é público, né? No caso da saúde, a gente sempre teve os ataques ao serviço público de saúde, a gente sabe o quão importante ele foi nessa época da pandemia. Não diferente também o ataque às instituições de ensino público, né? A gente sabe que universidades estaduais e universidades federais, elas produzem muita pesquisa, muita ciência, inclusive até com patentes, né? Isso acaba virando patente de produtos, de medicamentos, né? E isso é o que essas universidades retornam para a sociedade. É uma pena, inclusive, que muitas universidades tenham tido a redução nos valores, né, de pesquisa e de conhecimento. Eu acho que assim, é importante a gente falar. Passar para o professor Itamar. Vamos lá, professor. Então, Vitor, a questão acho que é importante de abordar no que diz respeito às máscaras. Eu acho que as pessoas têm que ter a livre-arbítrio para usar ou não. Eu acho que tem pessoas que têm que usar sempre. As pessoas que têm uma imunidade muito baixa, toda vez que entra num elevador, por exemplo, com várias pessoas, tem que estar com máscara, né? Para a segurança dela. Vai passar num lugar que está tumultuado, como estação de metrô, use máscara. Dentro do metrô, use também. Agora, isso tem que ficar a critério da pessoa usar. Agora, cobrar que no campus universitário todo mundo tenha que estar de máscara, gente, é no mínimo bizarro isso, né? Então, mas, como eu disse, faz parte do que é a universidade hoje, apesar dela ter esse glamour de ser um celeiro de cientistas, né? E ter uma quantidade infindável de patentes. Não é bem assim.